Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Heriberto Queiroz e este é o seu Leve Pod. Estou aqui com Olá, eu sou Ronaldo Miranda. minha imitação. Aguardem que o Heriberto Queiroz vem aí, viu? Ele prometeu, nesses dias ele cumpre. Olá para você também que está aí do outro lado da tela. Eu sou Ronaldo Miranda. Esse é o seu Leve Pod, o nosso encontro de todas as terças ao meio-dia. Já segue a gente aí nas redes sociais pelo Instagram, @LevePodPodcast. Se inscreve também no canal do YouTube, canal LevePod. Curta, espalhe, compartilhe o link, comenta bastante, sobe coração, porque aí a gente entende que você está gostando e o YouTube também, tá bom? É muito importante ter você aí do outro lado. Não seja um fantasma. Se inscreva, por favor. Minhas redes sociais, Heriberto Queiroz Oficial. Minhas redes sociais, @Ronaldo Miranda Show e @Ronchucha Miranguel. E hoje nós estamos recebendo um convidado hiper especial. Uma quebradinha aí nas festanças de São João, né, Heriberto? Mas ainda continuando nas festanças de São João que tu fala, o cabo é arretado. Então, vale muito a pena você ficar aí até o final. Porque eu tô falando de Heitor Faria. Heitor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ari. Muito obrigado, Ronaldo. É um prazer estar aqui no Leve Pod. Eu agradeço muito o convite. E vamos lá, né? Vamos ter uma manhã muito bacana de conversa. Muito bom. Bem-vindo. E, Heitor, o que te fez esse cara arretado aí que passou... hoje está cursando aí medicina numa boa universidade pública, né? O que te levou a essa trajetória? Inicialmente, fala pra gente. Bom, para mim foi um caminho de muita variação, né? Inicialmente, eu sou um cara muito das artes, né? Como eu acho que a gente vai falar um pouquinho depois. E, inicialmente, nem era meu caminho, a medicina, né? Na minha cabeça, eu sempre quis ir para algum caminho das artes ou relacionado com criação, né? E inicialmente eu ia fazer o curso de design ou de artes visuais, então eu ia para outro rumo completamente diferente. Mas veio a pandemia e me veio a oportunidade de começar a estudar, né? E nesse momento eu pensei, poxa, eu vou dar o meu melhor porque eu quero chegar em todas as possibilidades possíveis. Se eu quiser estudar fora, eu posso ir. Se eu quiser ficar por aqui, eu posso ir. Se eu quiser escolher outro curso, eu posso ir. E, inicialmente, eu estudei bastante. Eu usei todo o meu tempo para isso. E quando veio o resultado do Enem, veio além do que eu esperava. E eu pensei, caramba, eu tenho outras possibilidades, né? Então, eu conversei com minha família, conversei com minha namorada. Disse, poxa, eu acho que eu posso testar um outro caminho. E aí eu vi a possibilidade de fazer medicina, né? De entrar numa universidade federal. E vi como uma oportunidade. Porque se eu não gostasse, eu sempre tinha a opção de voltar atrás, de tentar outra coisa, de voltar para aquilo que eu imaginei primeiro, né? E eu sempre pensei, poxa, eu acho que eu posso mesclar esse curso de medicina, essa ideia de que para mim, a ideia de fazer medicina foi muito de poder ajudar mais as pessoas, né? De poder encontrar um caminho em que eu possa atuar mais na sociedade, que eu possa estar mais próximo dos outros. E eu acho que é sempre possível a gente mesclar os diferentes caminhos. Então, para mim, eu via já dentro da medicina uma possibilidade de mesclar com tecnologia, com inovação, com arte, com tudo isso que eu gosto e fazer do meu jeitinho, né? Então, veio essa oportunidade de fazer medicina, primeiramente. E depois, como eu passei em Campina Grande, né? Na UFCG. Na UFCG. Inicialmente você chegou a cursar lá um período, é isso? Exato. Fiz um período na UFCG e como lá começou tarde, por causa que, como teve a pandemia, o calendário estava atrasado, né? Então, o primeiro semestre só começou no fim do ano. E aí me veio a oportunidade de estudar mais um tempo. Enquanto eu estava de férias, esperando começar, aí eu realmente foquei em estudar para medicina, com esse foco em mente, né? E eu passei um ano estudando todos os dias, naquela rotina conhecida do estudante de medicina, né? E então veio a oportunidade de cursar na UFRN, quando eu fiz novamente a prova do Enem e consegui a vaga, né? Então eu passei por diferentes experiências, né? A experiência do jovem que estava ali sem saber o que queria fazer, depois do jovem que se dedicou e encontrou diferentes caminhos, e depois do jovem que realmente sabia o que queria fazer
e teve que dar o gás a mais, né, pra conseguir. Então, eu acho que foi uma trajetória diversa, né? E bem legal, né, a trajetória dele. Ronaldo. Interessantíssimo, Heriberto. E você conheceu a sua namorada, a sua namorida, vamos dizer assim? Qual o nome dela? Luísa. Luísa, um beijo pra você, viu? Tudo de bom. Você conheceu a Luísa cursando já medicina ou vocês já se conheciam? Como foi? Não, a gente se conheceu num curso de filosofia que a gente faz. Nova O Ari, Acrópole. Isso. ele conhece também, participa. E a gente fazia parte do grupo de jovens lá. E eu conheci ela, a gente era da mesma turma, viramos amigos por muito tempo. E aí, nesse processo de estudar para vestibular, ela também já queria cursar medicina, né? A gente começou a namorar e a gente começou a estudar juntos e a gente se ajudou em todo esse processo. Quem me incentivou muito a tentar fazer medicina foi ela. E nesse processo eu acabei conseguindo, né? E ela ficou mais um ano tentando. E aí, esse ano, enquanto eu passava para o FRN, ela passou para o FMT, no Mato Grosso, campus de Sinop. E ela tá morando lá agora, né? E a gente tá namorando à distância. Que um desafio. interessante. É um É um desafio. desafio, uma história de amor, né, dos dois ali, que um se ajudou ali, um ajudando o outro, e os dois conseguiram, então, realizar esse sonho. Tem um quê, né, Heriberto, aproveitando a deixa da novela que tá reprisando agora que eu amo, né? Carne e unha, alma gêmea, bate coração. Fábio Júnior, 70 anos, né? Então, assim, vocês uniram realmente as forças que se atraíram para chegar num sonho em comum, né? Que coisa legal. E ela te dando incentivo, muito bom. E eu não teria conseguido sem ela, né? Sim, é interessante. E o apoio aí dos dois foi incrível, um para com o outro. E aí, pelo que eu entendi, cursar medicina é algo que despertou em você mais recente. E aí eu queria saber ali dos seus pais, né, a Fabi e o Marcos. Eles tiveram alguma influência nisso ou eles te deram liberdade durante tua vida para tu escolher que carreira seguir? Não, eles me deram total liberdade, né? Tanto que, teoricamente, design, por exemplo, que era meu primeiro caminho, não era um caminho simples, né? Não era um caminho seguro. E eles me deram total liberdade. Inclusive, quando eu resolvi trocar em cima da hora e dizer, não, eu quero fazer outra coisa. Claro, eles tiveram aqueles momentos de paz, né? De, nossa, você tem certeza? É isso que você quer mesmo? Mas eles permitiram, me abraçaram e me deram todo o suporte para fazer o que eu quisesse. Inclusive, ir morar fora, né? Passar um período, mesmo que não tão longe, né? Campina Grande são 3 horas daqui. Mas eles me deram total liberdade para ir, me ajudaram e deram todo o apoio que foi necessário, tanto para eu ir para lá, quanto para eu conseguir voltar, né? Então, eles foram também essenciais nesse processo para eu conseguir chegar onde eu cheguei, né? Joia. Inclusive, continuam me dando todo o suporte para que eu consiga concluir o curso e para que eu faça tudo que eu consigo fazer na minha vida com o apoio deles também. Beijo pro papai e pra mamãe também, né? Beijo. E, de certa forma, Heitor, o design ele vai estar sempre presente na medicina. Porque, por exemplo, se você optar por ser um cirurgião plástico, você vai ter que ter ali noção de simetria, né? De ter o seu toque ali, a sua arte. Porque a odontologia, a medicina, nessas áreas mais apuradas como cirurgia plástica, por exemplo, que eu estou dando o exemplo aqui, elas requerem um requinte, né? Um toque especial ali. Então, o design vai estar presente também. Para que você faça uma cirurgia bem sucedida, porque a gente sabe, vamos combinar, né? A gente vê aí pelo mundo das celebridades que tem umas artistas que fazem uns procedimentos que passam da conta, que, pelo amor de Deus, que ficam horríveis, né? E muitas vezes o cirurgião erra, porque errar é humano também, né? Então, você vai ter como concentrar essa energia do designer ali, dessa coisa da arte presente na medicina. Com certeza. É uma coisa que eu venho aprendendo muito é que o médico, ele tem que ser várias profissões ao mesmo tempo, né? Então, ele tem que ser engenheiro, tem que ser designer, músico, tem que ter um pouco do enfermeiro, um pouco do farmacêutico, de várias áreas, né? Porque o médico, ele precisa ser multi-habilidoso e porque todas essas áreas, elas estão incluídas dentro da medicina de alguma forma, né? Sim, com certeza, Heitor. Na sequência, a gente falou do apoio entre você e sua namorada, que te ajudou bastante na escolha de estar hoje cursando medicina, da liberdade que teus pais te deram para que tu pudesse escolher o curso que tu quisesse,
E aí eu queria saber o seguinte, agora no campo da amizade. Nós temos muitos amigos em comuns que são médicos. E eu queria saber, em algum grau, esse ciclo de amizade te influenciou? Ah, com certeza, mas eu acho que muito no sentido de me dar apoio, né? Porque a gente conhece médicos, por exemplo, que estudaram em Campina Grande, então na época que eu tava para me mudar para lá e que teve toda uma incerteza, né? Porque, poxa, eu vou morar numa cidade nova, né? Eu novo assim, e eu não sabia como é que ia ser a dinâmica, e a faculdade é boa, e será que eu vou ter amigos lá e vou ter apoio? E aí eu sempre pude contar com os médicos que eu tenho contato, né? Que estudaram lá e disseram, não, a faculdade é boa, você vai passar por isso, você vai se relacionar com tais pessoas, você vai ter um ambiente X que você vai poder ir pra ter conforto, ter estudo, ter tudo que você precisar, né? Então eu tive todo esse apoio em várias frentes, né? Da minha família, da minha namorada e dos meus amigos, né? E aqui também. Eu tenho vários amigos médicos que estudaram aqui na UFRN, que passaram pelos hospitais que eu vou passar, passaram pelos estágios. Então foi muito importante para que eu conseguisse ter uma noção, né? De onde é que Isso. eu ia passar e ia chegar. E Campina Grande tem tudo a ver com São João, né, Heriberto? Tem o calor do São João e o friozinho do clima, que eu amo Campina Grande por esses dois detalhes, né? E eu quero saber de você agora uma polêmica, tá? Porque hoje em dia a gente escuta muito falar profissões como medicina, direito, né? Advocacia, enfim. A gente escuta muito falar a questão do capital, do dinheiro. Então eu vou lhe fazer uma pergunta bem direta. E seja sincero. Uhum. Medicina por amor ou por dinheiro? Olha, claro que tem uma pitada dos dois, né? Com certeza. Medicina, com certeza, é um caminho que vai me dar uma estabilidade financeira. Isso eu levei em consideração, não tem como não ser levado. Porque é algo muito importante na vida, inclusive. Com certeza, até pra gente poder ter liberdade pra fazer outras coisas. Mas, sem Inclusive dúvida... ajudar. Exato. Você só pode ajudar alguém, em termos materiais, sair da tua casa para ir para outro lugar, se tu tiver uma estrutura financeira que te dê suporte para isso. Então, de fato, Ronaldo, eu concordo com o Heitor nesse aspecto. É muito importante na hora de você escolher sua carreira, você ver o que você gosta, mas ver algo também que possa te trazer uma estabilidade financeira. Porque qual é o discurso hoje que eu escuto muito? Faz por amor, faz por amor, faz por amor. O amor ele é essencial em tudo que nós fazemos. E eu acredito que também você ter capacidade de ajudar o outro é uma forma de amar. E às vezes, para ajudar o outro, eu preciso de grana. Mas assim, eu não deixei de escolher por amor também. Porque o que eu levei muito em consideração foi aquilo que a gente tava falando um pouco antes, né? Que eu pensei, poxa, onde é que eu sinto que eu vou conseguir ajudar mais pessoas, né? E eu pensei, não, a medicina eu vou ter o contato humano direto. E uma coisa que eu escutei muito foi dizer assim que a nossa vocação não é uma vocação de profissão, mas é uma vocação de ser humano. Então, eu posso me realizar onde eu quiser, onde eu estiver. Se eu estiver sendo ser humano, se eu estiver sendo generoso com as pessoas, se eu estiver sendo fraterno, se eu estiver sendo amoroso, se eu conseguir entender qual é o meu papel no lugar que eu tô, eu consigo ser feliz onde for. E foi isso que eu levei muito em consideração. E pensei assim, poxa, beleza, minha tendência é ir pra arte, mas eu consigo incluir a arte em várias coisas, né? E eu consigo incluir essa minha melhor parte na medicina também. Então, foi levando tudo isso em consideração que eu escolhi a medicina. Não foi só o dinheiro, nem foi só o amor, né? Foi Isso. essa mescla. E eu entendo muito bem essa pergunta de Ronaldo, porque eu passei por algo semelhante recente. Um colega que é professor de dermatologia em São Paulo. E ele dá aula para alunos que estão fazendo residência em dermatologia. E ele falou, Heriberto, você tem que ver. As pessoas, ao invés de ficarem conectadas com o conteúdo e com as pessoas, a discussão de bastidor é quem vai conseguir o primeiro milhão. Quem vai conseguir o primeiro milhão? Eu Quem vai fiz essa conseguir o primeiro pergunta milhão? para puxar essa temática justamente pelo que você está colocando, Ari, mas também por um detalhe na nossa vivência no dia a dia na saúde, porque nós somos da área da saúde, então a gente tem contato com vários profissionais e a gente observa muita coisa. Qual é a minha visão, né? Que eu observo tanto na rede estadual como na rede federal, que é por onde a gente transita. Tem muito estudante de medicina, muitos R's, né? Os R1, R2, enfim, que eu fico observando, às vezes, a gente vê que eles estão muito mais focados
realmente em ganhar dinheiro do que em até aprender Uhum. a profissão antes. Porque não sabe interpretar um exame, muitas vezes. Aquela figura do médico de família, que era aquela entrega amorosa, que você tinha aquele médico, aquela figura do médico que só de olhar para você e falar dos sintomas e lhe examinar, que os médicos, alguns não estão examinando o paciente, né? Anamnese, tudo isso. E aí você observa que eles não têm o preparo para o diagnóstico, para o medicamento correto. Muito erro médico acontece, a gente vê na mídia aí acontecendo direto, né? Então, que bom que você tem essa visão das duas vertentes, porque eu espero que lá na frente, se Deus quiser, né? Quem sabe você, um médico de família, geriatra também, porque não sei qual área que você vai escolher. Mas eu tenho muito medo, Heriberto, da nossa velhice, da nossa idade senil lá na frente, o que é que vai acontecer com a gente. Porque a gente observa que os bons médicos, aqueles médicos que só de olhar para você já davam o diagnóstico, já interpretavam o exame, como eu estou dizendo, estão em escassez cada vez mais. Então, mas aí, Ronaldo e Heitor, a gente vai para uma mudança de geração. Hoje nós temos tecnologias que favorecem muito a vida do médico. Uhum. Então, eu entendo perfeitamente o que o Ronaldo está falando e entendo que eu vivo numa época onde há recursos que facilitam muito o médico fechar também um diagnóstico sem erro. Uhum. Então, isso é bem interessante. O Heitor é dessa geração. O Heitor está nessa geração de tecnologia, de exames de última geração, exames de ponta, como nós falamos, né? Que são recursos que estão aí na medicina para ajudar as pessoas também. Uhum. Em alguns momentos, esses recursos eles são restritos a algumas pessoas de maior poder aquisitivo, né? Porém, com o passar do tempo, eles vão ficando mais acessíveis à medida que se passa o tempo. Heitor, você consegue observar essa mudança de paradigma na medicina com o passar do tempo? Você conseguiu compreender isso conversando com médicos de outras gerações? Com certeza. Falando um pouquinho sobre aquele primeiro ponto, né, que o Ronaldo trouxe, essa mentalidade de pensar só no dinheiro, assim, só no recurso e menos no paciente, a gente já observa isso desde da faculdade. Porque eu tô num momento agora em que o foco dos estudantes eu preciso fazer dentro da universidade o que me dá pontos para passar na residência. Então, às vezes, a pessoa não faz aquilo que ela gosta, não faz aquilo que ela vai ter um maior contato com o paciente, porque isso aqui não vai me dar pontos para passar na residência. Até a aptidão dela, a vocação dela. digamos, né? Exatamente. Às vezes a pessoa tem uma vocação para ser um médico da família, para ter aquele cuidado, mas aí pensa exatamente, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou ter os recursos. Só que assim, eu já ouvi de diversos médicos, primeiramente, que se você for bom no que você faz, você vai ganhar dinheiro em qualquer área da medicina. Pode ser médico da família, pode ser geriatra, pode ser cirurgião plástico. Mas se você realmente tiver amor pelo que você faz, você consegue ganhar dinheiro aonde for. E é esse amor que a gente tava falando antes, é o amor de você olhar pra pessoa como um outro ser humano, né? Olhar e dizer, eu tô aqui pra cuidar dessa pessoa, eu vou me entregar a essa pessoa. E aí isso faz toda a diferença. O que eu vejo muito são esses médicos e esses estudantes que não olham no rosto do paciente, que só pedem o exame e não examinam. E isso que muitas vezes vai levar essas pessoas eu vou fazer o que dá mais dinheiro, que é mais fácil de conseguir dinheiro, porque eu não tô me esforçando o suficiente para conseguir ganhar onde eu deveria ganhar, né? Onde eu sou bom. E sobre essa questão da mudança na medicina, né? Eu tava conversando com um professor esses dias, neurologista, e ele disse o seguinte: olha, por mais que tenham todas essas tecnologias hoje, mas se você for trabalhar no interior, que vai ser a realidade da maioria dos formados inicialmente, né? Nesses locais que não tem tantos recursos, você tem que saber a medicina clássica. Porque muitas vezes você não vai ter a capacidade, ou então tem um novo medicamento, mas o paciente ele não tem condição, ele não tem acesso a esses medicamentos. Então você tem que saber trabalhar com o que você tem. E aí essa vai ser a grande diferença, né? Porque a gente vê hoje médicos que se formam e não sabem fazer o exame, sabe fazer um diagnóstico, só sabe passar aqueles exames fáceis de passar ou passar uns remédios super simples e encaminhar. Mas ele, como médico, não sabe trabalhar. E aí essa que tá a grande diferença, né? E
eu tento ficar muito atento a essas coisas, porque eu sei que em algum momento eu vou estar naquela posição. Sim. Muito bem, é disso que eu tô falando, entendeu? Do médico, mecânico, que Exato. chega na sua frente, mal lhe dá um bom dia. Eu gosto de conversar, hablar, vamos hablar. Então, quando eu escolho os meus médicos, eu escolho exatamente por essa questão. Do médico que lhe recebe com carinho, que escuta você, porque existe uma diferença, né, entre ouvir, eu tô ouvindo aqui, e escutar. Tô escutando o que você tá falando. Tô realmente absorvendo o que você tá me contando, né? E tem médico que não olha pra você. Pois não. O que é que tá sentindo? Aquela coisa mecânica. Ó, toma isso aqui, ali, coleta esse exame de sangue, e depois retorne. Pá. Essa frieza é que eu tô falando, que eu espero que você não tenha, Mas por o favor, entendeu? Heitor, em nenhum momento. Eu acredito o seguinte, que a gente tem uma tendência, Heitor, de, à medida que o tempo passa, aguçar aquilo que nós temos de melhor. Sabe? Então, assim, quando eu vi que você escolheu medicina, eu fiquei muito feliz também. Porque eu falei, nossa, o mercado terá um médico humano. E isso me deixou bem feliz, sabe? E isso eu acredito que é uma característica sua. Você conseguiu uma excelente nota no Enem, para ser aprovado aí em várias universidades públicas em medicina. E mesmo assim, você conseguia lidar com as coisas típicas que o jovem precisa lidar. Ciclos de amigos, hobbies pessoais e coletivos, convívio com a família. Você não se perdeu para se tornar o estudante de medicina que você é agora, né? Eu acredito também que você não vai se perder para se tornar o médico que você pretende ser, porque você está aí numa constante de aguçar aquilo que você tem de melhor. Qual a receita para jovens que, assim como você, estão ali, ó, ralando para passar no Enem, já ali 1, 2 anos, fazendo cursinho para passar em Enem específico e ainda não conseguiram? E às vezes tem ali uma ansiedade, né? Vem algo que mexe um pouco com a estrutura emocional desse jovem. Qual conselho você dá para este jovem? Ari, a gente tem dois aspectos aí, né? Tem um aspecto mais subjetivo e um aspecto mais objetivo, né? No quesito objetivo, eu diria que o que me ajuda muito é, primeiramente, ter um cronograma fixo. Foi o que me salvou em todo o período que eu estudei e continuo estudando, né? Isso foi uma dica que minha namorada me passou. E, assim, se você consegue montar um cronograma e tá sempre não cumprindo, porque o cronograma ele não é feito para ser cumprido, ele é feito para para guiar, né? Então, claro que você não vai conseguir cumprir tudo, mas se você consegue montar um cronograma direitinho, sem deixar, eu vou passar aqui 3 horas e vou fazer o que Deus quiser, né? Não, se eu determino, eu vou fazer isso e aquilo, e consigo manter uma rotina, e até de você ir dando check, tipo assim, isso aqui eu fiz. Que bom, eu tô conseguindo cumprir com os meus objetivos. Isso também dá um ânimo a mais, né? Mas eu acho que no aspecto subjetivo, não adianta você ter 1000 ferramentas se você não tem um propósito, né? E muitas vezes o propósito que a gente fala é esses que a gente tava conversando antes, né? Eu tenho que passar na universidade para ser independente, para ganhar dinheiro, para, sei lá, pagar minhas contas e tal. Mas, poxa, qual é o seu propósito como ser humano, né? Onde é que você quer chegar? Qual é a pessoa que você quer ser? Por que aquele caminho que você tá trilhando, onde é que ele vai te levar, né? Então, eu acho que pra mim isso faz muita diferença até hoje. Não, eu sei que eu quero me tornar médico porque eu vou ter a capacidade de ajudar muitas pessoas, porque eu posso ser uma referência pra muitas pessoas. Tirar um dia da sua agenda para fazer um trabalho voluntário, uma filantropia, né? Também, né? Exatamente. Porque, Ari, tem 2 histórias na medicina, assim, do nosso dia a dia que nos chegam que me impactaram de forma profunda. Uma delas é que um médico de uma determinada instituição bem conhecida, todo plantão, ele colocava a responsabilidade do plantão na mão dos residentes e ia para o repouso. Porque ele tinha outros vínculos, então ele queria literalmente no plantão noturno dormir e pedia para não ser incomodado. Isso é verdade, aconteceu. E aí, em determinado momento, chegou um acidente de moto. E era de praxe desse médico nunca ir atender aos acidentes. O paciente em parada, lá grave, os residentes chamando eles, resolvam, vocês estão aprendendo, façam isso, aquilo. Ele determinava o que eles faziam, mas ele não ia lá. Até que em determinado momento chegou um acidente gravíssimo e o médico foi chamado de uma forma mais austera, né, pelos residentes. Ele teve que ir. Quando ele chegou lá, quem era? O filho dele.
Então, diante de tantas negativas, no dia em que aconteceu algo grave que ele também se recusou a ir, ficou uma lição, eu não acredito em coincidências, era o filho. E esse médico simplesmente se afastou e surtou, né? Até hoje, ele, pelo que a gente sabe, ele está com problemas psicológicos diante do fato. E outra situação que já me chegou de histórias que acontecem no dia a dia, determinado paciente em determinada instituição precisava fazer uma cirurgia que custava, vamos supor, 10 mil reais. E o paciente estava tentando pelo sistema público, não conseguia, e o determinado doutor chegou e falou, eu posso fazer por 5. É o máximo que eu posso aqui dar de desconto, digamos, para poder fazer. A gente sabe que uma cirurgia é cara, envolve materiais, uma cadeia de situações que tem ali financeiras, que tecnologia é cara, infelizmente, né? O hospital, tudo mais, anestesia. Porém, veja bem, pessoas humildes que muitas vezes não têm esse dinheiro. Tá, é 10, mas eu faço por 5. Mas nem os 5 eles têm. Entendeu? Então, são essas duas histórias, entendeu? Que eu tô trazendo aqui para exemplificar essa situação que eu tô dizendo para você, da medicina também por amor. Uhum. Eu já vi histórias de cirurgiões que aceitavam, às vezes o paciente trazia uma galinha, uma vaca, algum bicho assim, pra dar de presente Bode. Um bode, Isso, eu tava querendo lembrar. No interior, já vi. E às vezes esse é o pagamento do cirurgião. Então, eu acho que, claro, tem que se pensar em dinheiro, né? Até porque a gente vive, o dinheiro é uma ferramenta pra gente conseguir. Mas o médico ele tem que ter também esse lado humano, né? E que muitas vezes falta. É verdade. Então ainda é muito cedo, mas eu queria saber, assim, é uma curiosidade que eu tenho. Geralmente, quando esses estudantes eles estão na graduação, eles vão ali lidar com vários mundos para poder escolher, então, depois um caminho a seguir. Eu queria saber, dentro do teu universo, isso já começou a acontecer? Já. Já? Eu acho que todo estudante que entra em medicina já pensa de alguma forma nisso, né? Nem que seja lá pra frente, e dizem que muda muito, né? Eu ainda tô no começo do curso, então eu não tenho expectativa de que o que eu penso hoje seja exatamente o que vai acontecer, né? Mas o que me fascina muito hoje é estudar sobre o cérebro humano, sobre a psique humana. Então, as áreas que mais me atraem hoje é neurologia, psiquiatria, neurocirurgia. Mas óbvio que pode mudar muito daqui pra lá, né? E também eu gosto muito dessa parte de medicina da família e do cuidado do próximo, né? Então, será que teremos um próximo Miguel Nicoleles? será? Será? Que é o nosso grande, né, Potiguar. Grande Potiguar, que é aí na neurociência e tudo, né, na parte do cérebro. Eu espero conhecer ele um dia, né? Vai conhecer, com certeza. Eu estive semana passada no Instituto do Cérebro participando lá de uma palestra, né? E conheci alguns laboratórios, muito interessante. Heitor, fora da medicina, né? Fora de estudar medicina, tu é um cara assim super amigo, tem hobbies aí que compartilha de forma individual e coletiva, né? E a gente se diverte muito. Fala um pouco para nós desse Heitor fora do ambiente acadêmico. Eu acho que esse Heitor fora do ambiente acadêmico é até mais amplo do que o dentro do ambiente acadêmico, né? Como eu já falei pra vocês, eu tenho outras coisas que eu gosto, né? Então, eu sou apaixonado por arte, por música, por filosofia. E tudo isso, pra mim, tem que compor de alguma forma a minha vida, porque é isso que também me mantém, né? Era outro ponto que eu gostaria de ter falado naquela hora, mas que além de você objetivar e de você ter um propósito, também é importante você saber ter outras coisas na sua vida, além do curso, além do estudo. Coisas que a gente gosta porque isso ajuda a equilibrar, né? Então, E isso é bom também, Heitor, para que nós possamos entender que nós não somos nossa profissão. Exato. Né? Então Com isso certeza. também ajuda a entender isso. Nós somos seres humanos. Isso. E nós temos várias facetas e várias coisas que a gente gosta de fazer e que são importantes pra gente, né? Então, pra mim, eu tinha que conseguir trazer todas essas coisas pra minha rotina, né? Então, por exemplo, a música, o que eu tô trazendo hoje em dia, eu tenho uma banda, né? Olha! Tem uma banda de rock que a gente Que toca legal.
É alguns- massa, viu, Ronaldo? Tem que trazer aqui, Eu viu? conheço, é O massa. Heitor, É, eu também. sou vocalista de uma banda, a banda Vertigo, que a gente toca em alguns bares aqui de Natal. E pra mim é muito divertido e é uma forma de desafogar um pouquinho, né? Durante a semana, durante a rotina de estudos, porque eu sinto que quando eu comecei o curso eu perdi um pouco desse vínculo com a música, que era pra mim o vínculo mais importante. Foi o que sempre me estabilizou, que sempre me trouxe alegria e emoção. Então, assim que eu entrei no curso, assim, veio essa oportunidade de participar de uma banda e, pra mim, até hoje, é uma das coisas que mais me ajuda. Dá uma palhinha pra gente, por favor, uma capelazinha. Ah. Vai. Ah, Quero escutar. Ige. Pegou de surpresa aí, É. Heitor. O Heitor não estava esperando. No final. No final, só um pouquinho. Você racou e tô cantando, então. Heitor, continuando nessa outra face do Heitor fora do mundo acadêmico, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do voluntariado na tua vida. Sim. Eu vi o seguinte, que tem muito estudante que está estudando para medicina, Ronaldo, que usa como um pretexto, por exemplo, eu só estou estudando para medicina, então fico muito restrito. E, às vezes, negligencia outras áreas da existência. Pelo que eu acompanhei o Heitor nessa trajetória, ele mesmo estudando para medicina, ele não deixou de fazer trabalho voluntário, ele não deixava de ajudar o outro, de ir para uma praça, fazer uma limpeza numa praça, de ir para uma praia, limpar uma praia, e isso é muito legal. O voluntariado, ele enriquece muito a gente. E quando que surgiu isso em você, de querer ajudar o outro por meio do voluntariado? Bom, minha forma de fazer voluntariado é através da Nova Acrópole, Sim, que é a escola de filosofia, então isso surgiu pra mim a partir de lá, né? Como é uma escola de filosofia prática, então a gente sempre trabalha o voluntariado como uma forma de entender um pouco mais esse contato humano, né? E conseguir agregar mais virtudes, né? Então, essa questão da generosidade, do amor ao próximo, da fraternidade, foi algo que eu vi lá primeiramente, mas eu acho que o voluntariado a gente pode fazer em qualquer lugar em que a gente esteja disposto. Então, no momento em que eu tô na UBS e eu tô ali olhando para outra pessoa com uma visão de eu quero ajudar aquela pessoa, eu quero estar aqui por ela, de certa forma eu estou também trazendo essas mesmas virtudes, né? Então, para mim o voluntariado é outro ponto que realmente me ajuda muito a me dar propósito, principalmente, né? Essa questão de ser um ser humano completo, integral. Então, eu vejo no voluntariado isso, uma forma de poder ajudar a sociedade como um todo e de poder entender quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, por que eu estou fazendo o que eu faço, né? E além da filosofia também, né? Heitor, você é um cara muito jovem e nessa geração, às vezes a gente consegue observar que mesmo um jovem vindo de uma classe média, né, de média para alta, estudando em boas escolas, às vezes se perde um pouco. Não é o teu caso, né? Eu conheço teu pai, tua mãe, sei de todo o esforço deles para tua criação. E claro, é como se o sucesso ele já fosse ali delineado, porque você já vem num ambiente muito bom que te ajudou a isso. Mesmo assim, existem outros jovens que têm esse mesmo ambiente, mas às vezes ainda assim não conseguem se encontrar. Você consegue, com pouca idade, desempenhar fala de ideias que são muito importantes para a vida e que vão muito além da medicina. Essa geração, Ronaldo, está um pouco com essa dificuldade. É uma geração muito conectada, porém, às vezes, quando a gente vai para a prática, há uma dificuldade de lidar com as ideias e de praticar essas ideias que estão ligadas a me tornar um ser humano melhor. A quem você deve isso? Você já citou a Nova Acrópole, você já citou seus pais, mas assim, vamos expandir mais essa conversa, certo? Ao que se dá essa criação desse Heitor com essas visões múltiplas da existência e da vida? E só um adendo, viu? Você é um privilegiado, realmente, porque muitas vezes ainda acontece muito. Os pais têm uma influência direta na escolha da profissão do filho, mas não porque o filho tem vocação ou quer fazer, mas sim porque o pai e a mãe ficam lá. Olha, faça medicina porque dá dinheiro. Faça direito porque dá dinheiro. Você vai ter que fazer medicina. E não é o seu caso, então você realmente é um privilegiado, porque esse conflito dentro da própria casa deve ser terrível.
né? E muitos jovens passam por isso. Com certeza. Eu acho que, no meu caso, foi uma mescla de várias coisas, né? Como já citei, para mim, principalmente a questão da formação filosófica foi essencial para que eu conseguisse, principalmente essa questão de entender um pouco mais as escolhas que eu estava tomando, aonde é que isso ia chegar e por quais eram os meus propósitos, né? Por que eu estava tomando essas decisões. Minha família, minha namorada, esse contato com diversas áreas do conhecimento, né? Então, eu sempre busquei muito, principalmente nas artes, mas eu gostava também muito de ler, de entender mais a vida e o conhecimento em geral, né? Eu acho, assim, que pra mim, o que mais me diferencia nesse sentido é exatamente isso, é ter um pouco de tudo, né? E eu acho que tudo isso fez com que eu tivesse a condição de chegar lá e entender qual era o meu propósito, onde é que eu queria chegar, né? Eu acho que o que acontece com muitos jovens hoje é, primeiro, essa falta de noção de que somos todos seres humanos e que a gente precisa ajudar um ao outro, sabe? E entender a importância da socialização. Porque o que eu vejo muito dos jovens hoje em dia é que cada um vive no seu mundo, né? Cada um tá ali no seu celularzinho, só conversa com os seus e não entende por que tá aqui, né? Qual é o meu propósito? Onde é que eu quero chegar, né? Então, eu acho que falta um pouco disso, assim. Eu vejo muito nessa nova geração mesmo, dos meninos mais jovens, uma falta de vida, de querer viver, uma sede de viver, né? É uma apatia muito grande e, para mim, o que leva muitos jovens a terem essa dificuldade de estar tranquilo na vida, entre aspas, né? Não tranquilo de estar largado na vida, mas de viver de forma saudável, é ter um pouco dessa mentalidade, né? De querer estar próximo das pessoas. E essa rede de apoio é muito importante, A rede de apoio, né? exatamente. Porque quando o jovem que está em formação, você tem que idade? Eu tenho 20. Tem 20 anos. Nossa, 20 anos. Você está em construção ainda do seu ser, né? Ainda é uma construção. Então, quando você não tem essa rede de apoio, você fica perdido, realmente. E eu quero saber de você, lá na frente, o que é que você pretende fazer para essa construção avançar cada vez mais com relação a essa área da medicina? E você sabe que cada vez mais o nível vai ficando hard, né? Vai ficando mais difícil. Então, você gosta de música, você é vocalista de uma banda, tudo. Você acha que vai dar para aliar as duas coisas? Para conciliar? Enquanto eu puder, eu vou fazer o máximo, né? Claro que vai chegar num ponto da faculdade em que talvez estar numa banda não seja possível, Sim. que eu tenho que diminuir um pouco o voluntariado, mas assim, pra mim vai ser essencial que eu consiga manter pelo menos um nível básico de tudo isso, porque, como eu falei antes, né, é isso que me mantém no eixo. Eu acho que o que falta muitas vezes para os jovens é entender o que mantém a pessoa no eixo, porque o que eu vejo muitos jovens hoje em dia não, eu vou estudar. Aí fica nos extremos, né? Ou a pessoa, não, eu não consigo estudar porque eu fico muito triste, eu não consigo me organizar, ou então ela vai com tudo e esquece do resto da vida dela, né? Então isso desloca a pessoa para os diferentes extremos, E né? é uma área de muita pressão e muita competitividade extrema, né, certeza. Alberto? Com certeza. Então, para você administrar todas essas nuances que você vai ter aí, tem que realmente ter uma rede de apoio e um preparo psicológico muito bom. Porque se você perder as suas válvulas de escape, você vai ficar sem opção e vai surtar, literalmente, né? Exato. Por isso que eu vejo tantos estudantes de medicina hoje em dia, como vocês falaram, que usam medicações para se manter porque A rotina. Exatamente. Porque a rotina puxa, porque a pressão é grande, porque não é uma pressão só dentro da faculdade, mas fora da família, dos amigos. E para a pessoa se manter sem ter válvulas de escape, é muito difícil. Então, acaba indo para as válvulas de escape mais fáceis, né? Que é usar uma medicação, que é, enfim, X outras coisas
muito Em complexas. alguns graus, até alguns excessos, alguns vícios que podem desencadear Exato. essas válvulas de escapes não serem manejadas de uma forma tão legal assim. E aí, Heitor, nesse sentido, né, a gente observa que você falou aí, realmente eu vou tentar buscar levar isso até onde der. Uhum. Conciliar meus hobbies com os estudos, só que vai chegar um momento onde isso não vai ser possível. E aí onde vai entrar a prudência, que seria a gente dar a cada momento da vida aquilo que a vida está pedindo, Exato. né? Então, ok, eu preciso fazer isso agora, então eu vou direcionar meu tempo, minha energia com este intuito. Exato. E isso é prudência. Eu Ele queria vai saber... recuar um pouquinho, né? Pra lá na frente, quando tiver mais com mais preparo, num nível da medicina já próximo da formatura, enfim, ou na residência, aí ele pode avançar, voltar, né? Isso. Eu falo isso, Ronaldo, porque assim, para ele chegar, você observa, a gente está conversando aqui, um cara que estuda medicina, mas que a vida ali tem outras esferas que ajudam diretamente ele nisso. Sim, E isso é muito são importante, né? porque muitos fogem dessas outras esferas da vida achando que seria o caminho. E aí eu queria saber, Heitor, como que a prudência te ajudou nesse sentido, de tu conseguir ter essa clareza na hora dessas escolhas, né? Como que a prudência tem te ajudado ao longo da tua trajetória? Eu acho que essa capacidade de manejar, né, como vocês falaram, é essencial. Então, essa prudência, para mim, sempre o que me ajudou muito a ter essa prudência é ter apoio, né? Então, ter apoio de pessoas que estão próximas, de familiares, de amigos, de pessoas que eu tenho como referência. Então, assim, sempre que eu tenho uma decisão a tomar, eu sempre recorro a isso, né? A essas pessoas. Então, claro que às vezes a gente tem uma visão muito limitada quando a gente tem um problema. Muitas vezes, uma coisa que eu aprendi também é que quando a gente tá com um problema, muitas vezes a gente quer ver o problema daqui, né? De pertinho. Mas para você conseguir realmente ver um problema, você tem que afastar um pouco dele para você conseguir ver o amplo. Então, esse apoio, né? Contar com pessoas que às vezes não estão tão próximas desse meu problema me ajuda a ampliar minha visão e entender, não, nesse momento é necessário que eu faça isso e que eu deixe de fazer aquilo e que eu não deixe, mas eu consiga diminuir o tempo que eu dedico a certa coisa e aumentar o tempo de outra, mas também saber o que é importante para mim para que eu consiga passar por isso, né? Então não adianta eu largar a mão de tudo porque eu tô precisando estudar ou que eu tô num momento difícil, eu vou largar a mão do estudo, vou largar a mão das coisas que eu preciso fazer para fazer só o que eu gosto. Então, se a gente consegue achar esse meio termo, e não é fácil. Já teve momentos em que eu passei por um momento de tristeza também, de dificuldade, e que não foram fáceis também. Todo estudante vai passar por isso. Mas é saber contar com as ferramentas que a gente tem. Então, se eu sei contar com as pessoas que eu tenho, com as coisas que eu sei que me equilibram, então eu vou conseguir passar por aquilo. E pensar também que são fases, né? Tudo na vida são fases, são ciclos, né? Tem momentos que a gente tá no ciclo de alta e momentos que a gente tá no Isso. ciclo de baixo. É normal, a vida é uma montanha-russa, como eu costumo dizer, né? Não teria graça se ela fosse linear, com certeza. É o seguinte, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente hoje, tá, Heitor? Tá Viu, bom. Heriberto? A gente vai ter pergunta da plateia, é isso mesmo. E hoje, a nossa plateia, que vai fazer a pergunta, é o nosso produtor, Tiago Lima, que é um amante da medicina também. E ele tem aí muita vontade de prosseguir no caminho da medicina. Ele é dentista, né? Odontólogo, hospitalar também. E ele vai fazer uma pergunta para você, tá, Heitor? Então, a pergunta da plateia. Pode perguntar. Como vencer o estresse e ter autoconfiança para continuar prosseguindo no estudo, sem deixar isso abalar você? Bom, como eu já falei, pra mim o principal é manter os seus hobbies e as coisas que te equilibram, né? Mas sempre confiar também que se você chegou onde você chegou, tem um motivo pra isso, né? Eu vejo muitos estudantes que têm a síndrome do impostor, que acham, não, as pessoas que estão aqui são superiores do que eu não deveria estar aqui. Isso, além de causar estresse, também causa essa questão da falta de autoconfiança, né? Falta de autoestima. Então, entender que, assim, ninguém aqui que tá comigo é superior. Todo mundo tá aqui porque trilhou um caminho e ninguém é melhor do que o outro. Então,
se eu cheguei aqui, eu mereço estar aqui e eu sou capaz de passar por isso. Então, se eu sou capaz de me equilibrar para passar por isso, eu acho que esse é o principal, né? Pra mim, esse é o ponto. Então, Heitor, eu quero agora enveredar para um lado da medicina mais alegre, mais para cima, que me admira muito, né? Pelo qual eu tenho muita admiração, gosto. Você já deve ter assistido, com certeza, Pat Adams, Sim. O Amor é Contagioso, com o saudoso e inesquecível Robin Williams. E aquela piscina de macarrão com molho de tomate, meu sonho é fazer com leite condensado, viu? Ah, eu adoraria. Então, eu quero saber, você tem um trabalho voluntário, né, como clown, como doutor clown, né, dos doutores da alegria, e eu quero saber como é que é esse trabalho, como é que você enxerga essa medicina mais divertida, menos séria, né, mais alegre, mais amorosa ali, lidando com situações sérias, situações de conflito, situações até terminais, como o câncer de crianças, por exemplo, que é algo muito grave, muito triste. Como são essas nuances? Fala pra gente sobre esse trabalho. Eu acho que esse é o principal trabalho que existe hoje dentro dos hospitais e de outros ambientes, de ônibus, de onde for, do médico, é esse trabalho de você ter um contato humano, como a gente já vem conversando, né? Eu participei tem um projeto lá na UFRN, né, de medicina, que chama Contagiarte, que é a mesma proposta dos Doutores da Alegria, e de todos esses projetos que tem em vários locais, que é exatamente o médico levar a leveza para o ambiente hospitalar. Então, a gente fez uma rodada na enfermaria pediátrica, depois fez outra nos adultos, e foi propostas totalmente diferentes, mas que foi maravilhoso para as pessoas e para a gente, né? Porque é exatamente isso. Na universidade a gente aprende um negócio muito, muito teórico, muito sério. Técnico demais. Técnico, exatamente. E eu vi pessoas que participaram do projeto, que às vezes estavam no final do curso e disseram: esse foi um dos momentos mais especiais do curso, foi um dos momentos que eu mais aprendi. Porque é exatamente isso, é você aprender a ver o outro, né? Porque às vezes a gente só tá vendo o problema do outro. Então, se você consegue ver a alma do outro, você consegue ver os problemas em outra esfera, é totalmente diferente, né? E tem um aspecto também desses momentos trazerem leveza Sim, Com certeza. para a questão, sim. né, do processo de saúde e doença, do... A gente fez duas dinâmicas, né? Nas crianças a gente levou massinhas pra brincar com elas, levou livros coloridos e fez várias dinâmicas, assim, roda de brincadeira e tal. E o mais legal foi ver que, além das crianças ficarem felizes, quem ficaram mais emocionados foram as mães. Porque aquele ambiente lá, a gente sabe que pra criança é muito complicado, né? A gente conheceu crianças que, por algum motivo de saúde, às vezes perderam a infância. E estão até em processos depressivos, tentativa de suicídio, ansiedade, porque o ambiente acaba com a infância, né? Você não tem como estar na escola, você não tem como ter amigos, sujar, né? não tem como se sujar. A gente sempre levava brinde e não podia levar comida, porque a gente não sabia qual era a dieta de cada criança. Então, como é que eu ia dar um doce para a criança? Não tinha como. Tem aquele contato de construção da imunidade, né? Que infelizmente Exatamente. essas crianças já estão com a imunidade Baixo. comprometida, baixa, então elas não têm como ter esses contatos com a terra, com outras crianças que as doencinhas de criança são normais, que está construindo a imunidade, né? Elas não podem ter esse contato. E também terapias com pets, que acontece muito na medicina hoje, né? É algo também que eu acho fascinante. E o próprio Dr. Pat Adams, né? O Robin Williams no filme, ele é levado a tribunal, a Conselho de Ética da Medicina, né, o CRM lá, durante o filme, porque ele tem essas práticas mais alegres, mais lúdicas. Que absurdo isso, né? E eu espero que essa visão realmente esteja mudando com esse passar do tempo, embora a gente saiba que ainda tem uma vertente mais conservadora da medicina, né? Com certeza tem. Existe essa briga, né, entre o conservadorismo da medicina e essa medicina mais pra cima, mais alegre, mais terapêutica. Eu acho que é um dos pontos que tá mais em mudança hoje em dia, essa questão de tentar ver o ser humano numa visão mais ampla, né? Então, por exemplo, a gente pega a questão dos cuidados paliativos, que hoje está super em alta. É exatamente isso. É você ver o paciente, além de, ele vai morrer, eu vou
deixar de dar atenção a ele. Não, ele precisa dar atenção até o último segundo e às vezes até antes de ele entrar no processo de morte, né? Isso. E esse cuidado também, até com quem não está para morrer, mas esse cuidado de você tentar ver a pessoa além daquela doença, né? Isso é o que vem mais mudando. Tanto que nessa época do filme de Pat Adams, né? A época que ele retrata, isso não existia. Então, É verdade. para os médicos tradicionais, ver um negócio como aquilo era assim, absurdo. Você tá tratando de algo que não é a doença no ambiente do hospital. Como é que você faz um negócio como esse, né? E trazer um pouco desse aspecto, né? Mais uma da vez, a humanidade. arte presente, né? Porque com certeza Presente. esse filme influenciou muito também. De forma Nessa positiva. mudança, né? De forma positiva. No nosso trabalho que a gente fez com os adultos, o que mais tocou eles foi que eu levei um violão e peguei algumas músicas pra tocar. E a gente viu o pessoal se emocionando e cantando junto. E, poxa, é a arte ali. Olha o poder da arte, de transformar, às vezes, o dia da pessoa, a vida da pessoa. Então, sair de um estado ali que a gente via pessoas que passavam o dia deitado na cama chorando, e aí foram até a gente pra escutar uma música, pra cantar, pra se alegrar, pra se divertir. Então, são coisas simples que mudam a vida das pessoas. E por isso que pra mim a arte é tão poderosa. Porque ela tem esse poder, né? A arte, pra mim, é o que dá vida à própria vida. Então, sem arte, o mundo fica muito chato. Isso. Com certeza. É verdade, Heitor. Falou toda a verdade. Por isso que no final vai ter arte com o Heitor. Cantando pra gente, viu? Mostrando seu outro talento. Isso aí. E aí, dentro dessa arte que você fala que tem que ter na medicina, eu queria falar um pouco agora sobre arte da vida. Uhum. Os aspectos de tua vida que você considera essencial para ser um cara feliz e realizado. Os aspectos que eu considero essencial, eu acredito que o que eu venho tocando desde o começo é você ter um propósito, né? De vida. Onde é que eu quero chegar? Por que que eu vivo? Por que que eu existo? Qual é o meu objetivo final? Porque todo mundo sabe que uma hora a gente vai morrer, né? Então, se eu faço da minha vida o melhor que ela poderia ser, eu acho que esse é o principal ponto pra gente ser feliz. E saber lidar com os problemas que a gente tem. Entender, eu acredito pelo menos, que tudo que a gente vive tem um propósito pra ser vivido. Então, tudo que a gente vive é pra gente aprender alguma coisa com isso. Tem até um livro que eu amo, né? Falando um pouco da filosofia, que é A Brevidade da Vida, do Sêneca. Isso. Eu amo esse livro, até recomendo para nossa audiência. Que interessante. É interessantíssimo e retrata justamente sobre isso que o Heitor está trazendo agora. Exato. E eu vi uma frase bem bacana essa semana que dizia que a alegria e a tristeza, elas fazem parte do processo de felicidade. Então, claro que a gente vai ter altos e baixos na vida, mas a gente poder entender que isso faz parte da vida é o principal, porque a felicidade, ela é um estado de plenitude, né? Um estado em que a gente pode estar ou não, né? Mas a alegria e a tristeza, elas fazem parte dessa variação, né? E se a gente consegue entender, não, eu estou vivendo minha vida da melhor forma que eu poderia, eu estou vivendo de forma tranquila, plena, sem tá passando pela vida sem entender por que que eu tô passando por ela, sem entender por que que as coisas acontecem. Eu acho que isso é o principal para que a gente viva uma vida feliz, né? Independente de qualquer coisa. Mesmo porque a dor é inevitável, né, Ronaldo? Sim, sim. A gente vai ter esses desafios na vida, mas como que eu vou passar por isso? Exatamente. Então, a minha atitude perante o que a vida está me apresentando faz toda a diferença na hora das minhas escolhas. Com certeza. Dentro dessa temática da competitividade, eu queria saber de você uma opinião sobre essa questão da abertura de várias e várias e várias instituições de ensino com cursos de medicina, que está uma coisa assim cada vez mais em alta, né? Com a sua visão com relação à medicina online, a medicina EAD, né? Que a gente teve isso muito na pandemia, até em outros países, como Buenos Aires, na Argentina, como lá em Buenos Aires, né? Na Argentina, a gente teve essa prática, essa experiência de ter a medicina EAD. Como você vê isso dentro da competitividade, do mercado? Como você enxerga? Eu acho que essa é uma questão muito complexa, mas assim, eu vejo que estão abrindo cada vez mais universidades porque medicina hoje virou um caminho em que as pessoas vão fazer, tipo assim, eu quero uma forma fácil de gerar recurso aqui, gerar dinheiro sem ter que pensar muito, né? Não que não dê trabalho fazer medicina, dá trabalho fazer medicina, mas que eu não preciso, de certa forma, me esforçar muito
pensar um caminho, né? Então, por isso que a gente vê muitas famílias que pegam o jovem, já botam num curso desse de medicina e vá-se embora, porque aí você vai ganhar seu dinheiro, né? Mas o que está acontecendo é que está abrindo muitas universidades privadas, que às vezes a universidade própria só está pensando no dinheiro, então não dá recurso suficiente para que tenha uma boa formação. Então, o jovem passa, não aprende o negócio direito, mas é passado porque a universidade precisa continuar ganhando dinheiro, né? E, assim, é bem complexo porque é verdade, tá faltando médicos em vários locais do país, mas esses médicos que estão sendo formados agora não estão sendo formados com qualidade. E sobre a medicina EAD, eu acho que nada substitui o contato humano, nada. Claro, se, por exemplo, uma questão de telemedicina, né, você atender uma pessoa à distância, tudo bem. Se eu não tenho acesso àquilo ali, se for o único recurso que eu tenho, tudo bem, não tem nenhum problema. Porque, de certa forma, eu vou conseguir atender aquela pessoa. Mas nada substitui você olhar na pessoa. A gente estava discutindo mais cedo sobre como escolher médicos, né? Isso. E que a gente, pelo menos eu e o Ronaldo, e eu imagino que a Ari também, a gente escolhe médicos no contato. Então, Com certeza. para mim, o médico, ele tem que ser, além de ser uma autoridade, ele tem que ser um amigo também, né? Então, quando você conversa com o médico como ele sendo seu amigo e não só uma máquina que está ali escrevendo, porque até um professor me disse essa semana, os médicos, se ele não for humano, ele vai ser substituído pelo chat GPT e por qualquer outra inteligência artificial. Exatamente, porque você dá um resultado ali do que é um diagnóstico, o robô vai fazer daqui a pouco. Então, se a gente não consegue olhar no olho da pessoa e dizer assim, eu tô com você e eu sei o que eu tô fazendo, poxa, daqui a pouco vai ser substituído esse profissional. Então não adianta ter 1 bilhão de médicos por aí que vai acabar degradando a profissão se esses médicos não estão preparados. E aí, pra gente que é paciente, vai ficar cada vez mais difícil de escolher um médico, né? Faz E essa é sentido. uma preocupação, porque até o salário médio de um médico, né, que sempre foi razoavelmente interessante, devido a esse boom de universidades que estão abrindo, já se fala até em redução desse custo salarial, já se fala nessa degradação até mesmo financeira da profissão, né? Sem dúvida. E essa questão é importante você trazer, porque eu sempre falo, eu gosto de médicos que fizeram o juramento de Hipócrates e não de hipócritas. Entende? Gostei do trocadilho. Eu nunca tinha escutado esse trocadilho. Eu gostei dessa também. E o que eu vejo muito hoje em dia é exatamente isso. Hoje, o médico que vai entrar no curso de medicina é o caminho mais fácil para você entrar e ganhar dinheiro sem pensar muito. Mas daqui a pouco, isso não vai ser uma realidade, porque tem tanta gente se formando, e aí o médico que vai se destacar é aquele médico que tem uma visão para além da medicina, né? Então, aquele médico que pensa na inovação, que pensa no empreendedorismo e pensa na humanidade. Então, é isso que eu quero levar para mim, sabe? Desde o começo do curso, eu também penso muito nisso. Eu, inclusive, faço parte da empresa júnior de medicina, da UFRN, que esse é outro ponto da minha vida muito importante, que é essa questão da inovação e do empreendedorismo. Eu tenho isso muito forte. Então, para mim, assim, eu não penso em ser o médico tradicional de, eu vou dar um plantão ali e pronto, acabou-se. Eu quero pensar como é que eu posso ajudar além, né? Muito Então, bem. Aquele médico do relógio, né? Que cumpre plantão aqui, ali, e vive aquela vida reta, né? exatamente. Parabéns. E aí, assim, aí daqui a pouco, essas vagas vão se acabar, né? Porque hoje eu tenho médicos que se formaram agora, amigos, que eles têm a maior dificuldade para conseguir plantão, porque tem tanto médico disponível no mercado, né? Então, se a gente não souber outros caminhos, daqui a pouco ser médico não vai ser mais rentável. Agora, aquele momento especial. Espelho, espelho seu. Heitor, hoje o espelho, ó. Continuando aí, junho, tá em clima de São João. Segura esse espelho aí. O Ronaldo ele vai te fazer algumas perguntas. Certo. E eu vou te fazer algumas perguntas. Você vai responder olhando para o espelho. Uma decepção. Uma decepção. Eita. Uma realização. Uma realização. Ter passado no curso de medicina. Uma intuição. Uma intuição de que tudo na vida acontece porque tem que acontecer. Uma decepção. Uma decepção. Nossa, peraí. Vai. A maior virtude desse cabo aí.
A minha, eu acho que é a amizade, companheirismo. Olhando nos olhos desse cara, o que ele diria pra si mesmo? Eu acho que você tem um caminho muito bonito pela frente para ser trilhado. E o que o passado desse cabo ensinou pra ele? Meu passado me ensinou que a vida é feita de erros e acertos, né? E que isso faz parte e eu tô aprendendo com esses erros na medida que eu posso. Uma decepção que eu acho que ele não teve, viu? Nos auges dos seus 20 anos ainda não teve. Que bom. Tá difícil. Que ótimo. Então, eu vou engrossar o caldo um pouquinho mais, né? Qual é uma curiosidade sobre esta pessoa aí, olhando pro espelho para Heitor tá aí na sua frente, uma curiosidade sobre Heitor que ninguém sabe e você vai revelar agora aqui no LevePod. Uma curiosidade que ninguém sabe. ah, que ninguém sabe é difícil. Mas eu acho que coisa que pouca gente sabe é que eu gosto de todo estilo de música, de metal. Eclético. Aí eu sou totalmente forró, pé eclético. de serra, Alguns forrós, pop e tudo. Eu acho que seria isso. Muito massa. Muito bem. Heitor, muito obrigado, cara, por você ter estado conosco nesse episódio. Eu que agradeço. Vai ser uma inspiração aí para muitos jovens que estão estudando para medicina, que já estão cursando medicina, e para as famílias desses jovens. Uma gratidão imensa e que tua vida seja repleta de infinitas possibilidades de sucesso. Realmente agradeço, viu, Heitor, pela presença, por ter aceito o convite para estar aqui conosco. E espero encontrá-lo aí pelos caminhos da medicina, inclusive, quem sabe, como meu médico, né? Por que não? Eu que agradeço. Muito obrigado, tanto Ronaldo quanto Ari. Foi um prazer estar aqui hoje. E espero ter agregado um pouquinho na vida de vocês e dos estudantes e familiares e pessoas que estiverem assistindo a gente hoje. Com certeza. Com certeza. Uma mensagem que você deixaria para quem está nessa batalha aí da medicina, que ainda não chegou no seu patamar, né? De ter sido aprovado, já está cursando. Uma mensagem que você deixaria para esse pessoal que está aí na luta, na batalha, e para os pais também. Para a família. Persista, esteja sempre atento para entender se esse é o seu caminho, se você consegue dar um gás a mais e continue na batalha, porque quem quer e quem realmente se dedica e quem arranja o seu propósito, descobre o seu propósito, vai conseguir. Maravilha. Muito Muito bem. obrigado, Heitor. E muito Agradeço. obrigado a você. Muito obrigado a você que nos acompanha semanalmente aqui, todas as terças-feiras. Um grande abraço e até a próxima. Prazer contar com a sua audiência. Então, lembre-se, inscreva-se no canal LevePod, que ele está crescendo graças à sua audiência e a gente é muito grato por isso. Mas não terminou ainda não, porque a gente vai terminar com o Heitor mostrando um pouco da sua arte também. Viu? Cantando. Então, um big beijo e até a próxima terça ao meio-dia. Love of my life, you've hurt me. You've taken my love and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me.